Boa tarde, pessoal da Arqueologia Popular. Meu nome é Marlon Pestana e eu estou no interior do município de Manoel Viana para mostrar para vocês um exemplo de sítio da tradição umbu, um sítio pré-histórico com material lítico lascado sobre superfície. Nós estamos aqui num sítio relativamente antigo, é um sítio da fase Bicuí. Esse sítio tem por volta de 4.500 e 6.000 anos antes do presente. É um sítio bastante interessante, um sítio arqueológico bastante interessante, porque ele é todo em superfície. Como vocês podem ver, a maior parte do cenário é um afloramento rochoso em arenito, e esse afloramento rochoso em arenito proporcionou a esses grupos do passado uma grande variedade de matéria-prima, principalmente do arenito silicificado, para poder confeccionar as suas ferramentas. No interior do município de Manoel Viana, fica bem próximo ao município de Alegrete, nós encontramos não apenas os sítios da tradição umbu, mas uma série de elementos que provam ou que mostram que esses grupos caçadores-coletores pampeanos estiveram acampando aqui por essas áreas. Eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês de cultura material da região, o que é bastante interessante. Entre eles, pontas de projétil, de pedra lascada por pressão, e também tem um material bastante bacana que são essas pedras lenticulares ou lascadas de formas lenticulares para poder usar como pedra de funda. Então, como vocês podem ver, o solo, nós temos uma série de, além do próprio afloramento do arenito, nós temos essa vegetação característica da beira do rio Ibicuí. Então, por isso que é relativamente fácil observar o tipo de sítio que é e o tipo de data. E aqui no chão, vocês podem observar que nós temos uma série de material lítico lascado. Essas pedras plano-convexas ou raspadores, enfim, que nós encontramos nessa área. Encontramos também lascas características da tradição umbu, raspadores. Veja bem como esse raspador é trabalhado, tem um gume, enfim, ele é todo trabalhado, esse raspador, por pressão ou pelo uso. Nós temos uma outra lasca característica, que está o talão, plano de percussão, a onda de choque, e é uma lasca que está trabalhada. E nós temos também, nesse mesmo quadrado aqui, nós encontramos essa pontinha de flecha. É um material bastante interessante, também lascado por pressão. É uma ponta de flecha característica da tradição umbu. Então vocês podem observar que esses grupos produziam um material bastante interessante. Além dessa ponta de flecha da tradição umbu, nós encontramos uma série de outros elementos que indicam que esses grupos eram nômades, basicamente. Vocês podem ver atrás, na margem do rio, vocês podem ver que o rio todinho ele, bastante coqueiro, bastante gerivá, pitangueiras, enfim, árvore cajuzinho do mato, maracujá do mato, frutas que são bastante apreciadas, foram bastante apreciadas por esses grupos, frutas nativas, além do cambuim e outros tipos. E aqui está a prova de que esses grupos da tradição umbu, essa ponta de flecha, é uma ponta de flecha pedunculada, ela pertence a essa fase tipológica chamada fase Bicuí. Então nós temos, através de estudos, inclusive pelo estudo feito pelo Pedro Augusto Mendes Ribeiro, nós sabemos que essa ponta de flecha representa um período bem marcado na história da arqueologia do município de Manoel Viana. Nós não coletamos nada, essa ponta ela vai ficar no mesmo lugar onde ela estava, onde ela foi descoberta. E essa fase, na verdade, que é uma fase de descoberta de sítios de mapeamento, nós utilizamos o GPS Garmin, justamente para plotar essas peças, o local dessas peças direitinho, num mapa com uma precisão de 2 metros, é bem preciso. E assim nós conseguimos entender mais ou menos como era a produção desses grupos e o que interessava para eles nessa região. Bom, a tradição umbu era basicamente nômade e produzia artefatos como esses. Esse artefato é bastante interessante porque é uma lesma, um instrumento plano convexo. É uma lasca, e essa lasca ela foi trabalhada para formar um instrumento plano convexo, um cortador. Há muito tempo atrás se dizia que isso aqui se tratava de uma pré-forma, ou seja, a forma de um instrumento anterior à ponta de flecha, porque era através desse que se chegava na forma final da ponta de projétil, nessa aqui.
E essa ponta de flecha ela é muito interessante para nós. Mas hoje em dia se sabe que isso se trata de um raspador, de um cortador, um instrumento manual. Mas ele é todo trabalhado, retocado, enfim, com gume retocado. Bom, pessoal, a arqueologia, eu vou deixar bem claro, porque muitas pessoas têm deixado comentário para mim, e-mail, querendo ver escavações. A arqueologia não é só escavação. A arqueologia é principalmente entender a paisagem, entender os tipos de assentamento desses grupos. Aqui, por exemplo, esse sítio é praticamente todo superficial, embaixo é rocha. Então a arqueologia é entender a área, é conhecer a área e principalmente verificar ou utilizar ou ter uma boa visão de campo para poder enxergar essas pequenas peças no solo. Bom, meu nome é Marlon Pestana, até a próxima na Arqueologia Popular. Falou!